Agora sim a história da Adriana, que tinha a dura missão de criar a filha sozinha e colocou para dentro de casa um homem que, segundo a polícia, acabou matando o bem mais precioso dela, o filho. Acompanhe comigo. Uma jovem desesperada. De uma só vez, ela perdeu a mãe, Adriana Alves, de 35 anos, e o irmão, o Raí, de apenas 1 ano de vida. Ele matou um inocente, um bebê, e minha mãe, eu não sei por que ele matou isso. Se eu tivesse junto, duvido nada que ele ia me matar junto. Mãe e filho foram brutalmente assassinados por este homem, o Anderson Oliveira, de 24 anos. Ele era casado com Adriana há 5 meses. Era padrasto de Raí. Existe a suspeita de que o duplo homicídio foi motivado porque Anderson não aceitava o término do relacionamento com a companheira. Uma vez ela terminou com ele e ele arrombou a porta da minha casa e entrou lá. E a gente nem sabe como ele foi parar, ele falou que arrombou o cadeado. Essas imagens foram feitas por um morador logo após o crime. Foi atrás desta porta que tudo aconteceu. A sala da casa está revirada, sinais do crime por todos os lados. Na entrada, pelo corredor, roupas que foram jogadas durante a discussão entre o casal, que começou na rua. Segundo alguns vizinhos que têm medo de dar entrevista, apenas o início da briga foi ouvida. Logo depois, os dois entraram e veio um grande silêncio. Pouco tempo depois, Anderson saiu da casa, correndo, sem falar com ninguém. A polícia ainda investiga o caso para saber mais detalhes de como tudo aconteceu. Mas um detalhe já foi elucidado e é muito importante para a investigação: saber o que o Anderson fez logo depois de matar a companheira e o enteado. Segundo o delegado responsável pelo caso, ele foi correndo até a casa do irmão. Quando encontrou este parente, ele pediu o carro emprestado. Obviamente, o irmão viu que ele estava alterado e não aceitou. Disse que ele o levava para casa ou para onde quisesse ir. O Anderson não aceitou. Ficou ainda mais revoltado, descontrolado e saiu correndo pela rua. Foi em direção à casa dele. O irmão foi até a mãe e disse o que havia acontecido, que precisava de ajuda. Foi então que os dois foram até a casa e lá no portão da residência tiveram, os irmãos, uma grande discussão. A mãe obrigou o Anderson a abrir a porta da casa. E quando a mulher teve acesso à residência, viu uma cena que dificilmente ela irá esquecer. Os dois estavam brigando aqui, ó, com o cara, né? Não vai se intrometer, pensando que é familiar, certo? De acordo com informações do próprio boletim de ocorrências, antes de fugir, Anderson repetia que havia matado um informante. Quando a mãe dele entrou, viu na sala Adriana caída, sem vida, e junto a ela estava o corpo do bebê. A mulher tentou salvá-lo, mas a criança já estava morta. Demonstra uma agressividade fora do comum, mesmo porque atacar uma criança de 2 anos não é qualquer pessoa em sã consciência que vai fazer. Anderson ainda não foi localizado, mas o relato da filha mais velha de Adriana emociona. A jovem conta como era o relacionamento da mãe com o rapaz. A mulher era 10 anos mais velha que o companheiro, um casamento que nunca agradou a jovem. Eu nunca gostei dele por causa que ele sempre teve ousadia pro meu lado e também por causa que ele era ruim. A filha da Adriana passou cerca de 1 ano morando no estado do Rio de Janeiro, onde tem parentes. Quando ela retornou, viu que a mãe estava namorando com o Anderson. Mas ela não tinha um bom relacionamento com o padrasto. Isso porque ela conta que todas as vezes que ficava sozinha, no quarto, o Anderson se aproximava e tentava um contato físico excessivo com ela. Ela não gostou e resolveu mudar-se para a casa do namorado, deixando para trás a mãe e o irmão mais novo. Quando eu tava dormindo, ele passava a mão em mim, tentava me beijar, eu sempre xingava ele. Teve um tempo que eu fiquei até com medo de contar pra minha mãe e ela ficar brava comigo, essas coisas. Eu não contei. Depois eu contei, por causa que ela leu a mensagem minha e do meu namorado.
Ela ainda conta que tentou denunciar o padrasto para a mãe uma vez, mas a mulher não acreditou. Quando as investidas de Anderson continuaram, Adriana viu que o comportamento da filha estava mudando e passou a observar as atitudes de Anderson. Essa denúncia da filha da vítima foi obtida em primeira mão pelo Cidade Alerta e foi passada ao delegado responsável pelo caso, que vai investigar. Isso também nós já estamos providenciando a localização e intimação da filha e de parentes e pessoal próximo dele aí, para poder estabelecer a motivação. Se comprovado, além dos 2 homicídios contra Adriana e Raí, Anderson pode responder por estupro de vulnerável. Eu não tenho mais ninguém, minha mãe era meu pai e minha mãe. Porque eu nunca tive pai, meu pai nunca me ajudou em nada e minha mãe era tudo pra mim. Agora eu não sei o que vai acontecer comigo. E se pelo menos ele deixasse meu irmão, mas não deixou nada pra mim.